Agora vamos para os dígrafos. Tá vendo como é bastante coisa na primeira aula já? Minha gente, é um intensivo aqui, tá? Muita coisa em 4 semanas. Vamos lá. Dígrafos. Primeira coisa, precisamos, para nossa prova, decorar, né, memorizar este nome gramatical aqui, dígrafos. Não precisamos, tá? A nossa prova, ela é prática. Então, não é uma prova que vão perguntar o que são dígrafos. A gente vai ter que, né, dizer a teoria. Não, tá? Porém, o que a gente precisa? Entender o que são os dígrafos, porque tem a ver com som. Como a gente vai pronunciar alguma palavra, tá? Mas não precisa se preocupar com esse nome. Se preocupe em entender o que são os dígrafos, tá bom? Nomeamos dígrafo a ocorrência de 2 letras que juntas formam um único som. Calma aí, ocorrência de 2 letras que juntas formam um único som. Presta atenção? Nomeamos significa chamamos de, damos o nome, tá? Damos o nome de dígrafo, o quê? Presta atenção. Quando a gente tem 2 letras, tá vendo as 2 letras aqui na minha mão? 2 letras que juntas formam um único som. Quando eu tenho 2 letras separadas, tem um som aqui, tem outro som ali, são 2 sons. Quando eu tenho dígrafos, eu tenho 2 letrinhas que juntinhas formam um único som. O que significa na prática? Na prática, significa que quando eu vou falar esta palavra, né, que tem essas 2 letrinhas juntas, eu não posso separar elas. Não posso separar essas letrinhas, não posso separá-las. Não posso separar. Porque senão eu terei 2 sons. E dígrafo são 2 letrinhas que juntinhas têm um único som. Vou mostrar, tá? Existem 2 tipos de dígrafos, os consonantais e os vocálicos. Vamos começar com os consonantais. Nos dígrafos consonantais, ocorre o encontro de 2 letras que formam um único som. Tá repetindo aqui, né, o que são dígrafos, tá? Mas o que forma um único som, consonantal. Por quê? Porque a gente vai ter consoantes aqui. Os dígrafos consonantais são todos esses daqui, ó, que a gente vai estudar agora, tá? Então, vejamos os exemplos de palavras com dígrafos consonantais. Primeira dupla, né, de letrinhas. Duplas são 2, né? Olha lá, LH. Lembra do L? Que tem som de lá, lê, lolu, ou som de U, certo? Quando não tem vogal depois dele. E o H, que não tinha som. Lembra? Ele continua não tendo som. Ele não tem som. Aí, o que acontece quando eu junto L com H? Eu vou ter um outro som. Eu vou ter o som de já. Não é L e também não é H. É já. Tá? Ai, professor, eu não sei fazer isso não. Presta atenção. Milho, muralha, filha. Tá? Se você ainda tem dificuldade em fazer esse som, já, o que você vai fazer? Você vai falar como se tivesse um I no lugar do H. Filha, 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 filha. Um dia sai filha. É treino. Tá? Então, você começa falando assim, filha, 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 já, sai o já. Tá bom? Esse é o som do LH. Já, tá? E por que eu falei que são 2 letrinhas que juntas formam um único som? E que eu não posso separá-las, ó. Se na hora de falar eu separá-las, eu vou ler de outra forma. Eu vou ler fio a ou fil ha.
Não, gente, não é filha. Não é fila. É filha. O som aqui é de ia. Por isso não pode separá-las. Tá vendo por que não pode separar? CH, som de X. É o mesmo som do X? É um dos sons do X, né? Um dos sons do X é CH. Chuva, chave, churrasco. Também não posso separar, ó. Se eu separar, fica... sei lá. C-U. Sei lá, fica qualquer coisa, mesmo né? Não pode. Não pode separar. Então, são duas letrinhas que juntas têm um único som. O som aqui é de NH. Mesma coisa. Duas letrinhas que juntas têm um único som. Qual o som do NH? Nha, 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 nha. A língua vai lá no céu da boca. Nha. Tá? Amanhã, estranho, minha. E por que a gente não pode separar? Porque olha só, men-a ou men-ha. Não, gente, não é minha. Não é minha. É minha. Nha. Tá? Minha. É o nha, 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 né? Tudo costume, tá? Tem gente aqui que já tem muito tempo aqui no Brasil, já está muito acostumado com isso. Mas tem gente há pouco tempo. E esses sons, tudo novidade, né? Tá bom? Então, minha. Depois temos RR, que é mais tranquilo, né? Carro, macarrão, cachorro, tá? Os dois Rzinhos lá, ó. Tem que falar tudo juntinho também, né? QU, GU. Aqui temos duas situações. Eu vou mostrar agora uma situação e daqui a pouco eu vou mostrar outra, tá? Então, presta atenção. Dígrafo são duas letrinhas que juntas formam um único som. Então, quando eu tenho QU num dígrafo, presta atenção. Queijo, aquele, aquilo. O que acontece aqui? Esse U não tem som. A gente não escuta o som do U. A gente escuta o som do K. E depois a vogal. Queijo, ó. É isso aqui que a gente escuta. Queijo. Né? A gente não lê U. Eu não falo coelho. Coelho. Não. Que. Então, tem um QU? Tem. Só que só tem um som. Som de K. Não tem som de KU. Tem som de K. Então, queijo, aquele, aquilo. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar dele de novo. GU, aqui acontece a mesma coisa. Não é GU. Nesse caso aqui não é GU. De Gustavo. Não é GU. É G. G. É esse som que esse GU tá dando aqui. G. A, guia, guerra, guitarra, gui. Não gu. Não guitarra, gui. Não gu. Gui. Nossa, professora, né? É. Já vou falar disso aí de novo já, tá? Aguenta aí. Aí temos SS, SC, SC cedilha, XC. Todas essas quatro situações aqui, quatro combinações aqui de letrinhas, todas elas têm o mesmo som. Que som? Som de S. Pássaro, pessoa, passaporte, tá? Tudo som de S. SC,
duas letrinhas que juntas têm um único som. Então, aqui tem som de quê? Nascimento, crescer, piscina. Mas, professora, tem um S e um C. Eu não posso ler piscina? Não é piscina. É piscina. Então, o que acontece aqui? É como se a gente não lesse o S. Piscina. É isso aqui que a gente fala, ó. Piscina. Mas tem um S lá? Tem. Tem que ter o S lá, professora? Tem. Porque se escreve piscina com SC. Adolescente também, ó. Adolescente. Mas não é adolescente, não é adolescente. Não, gente, não tem uma respiração ali no meio, não. Adolescente. Adolescente. É como se a gente falasse assim, né? A gente fala desse jeito, só que se escreve com SC. Como é que a gente vai saber, professora, que é SC, SS, etc, né? C cedilha? Lendo, né? Não tem outra opção. É só vendo aquilo escrito que você vai saber como se escreve. Só pelo som não dá para saber. Essa C cedilha é o que menos vocês têm que se preocupar mesmo. Por quê? Porque essa combinação aqui, ó, SC cedilha, só acontece em conjugações de verbos que na sua origem tem um SC. Por exemplo, o verbo crescer. Crescer se escreve com SC. Então, quando eu vou conjugar esse verbo, ó, e eu preciso pôr um A lá, eventualmente, né, uma conjugação, se eu escrevesse assim, ó, cresca, né, se eu mantivesse a raiz do verbo lá, ó, o que ia acontecer? O som ia mudar, ia virar cresca. Eu poderia falar assim, eu quero que seu filho cresça com saúde. Se eu escrever desse jeito, eu falar, eu quero que seu filho cresça com saúde. Eu não quero que seu filho cresça, né? Eu quero que seu filho cresça. Então, o que acontece? É um fenômeno que acontece bastante na nossa língua, que a gente troca essa letrinha aqui, ó, por um C cedilha, para manter o som da raiz do verbo. Recapitulando, SC cedilha só aparece em conjugações de verbos que na sua origem tem SC. Porque pode ser que na conjugação eu precise pôr um A, né? E aí se eu tenho um C, vai ter som de K. Mas eu não posso um som de K porque o verbo é crescer. Então eu preciso que o seu filho cresça. E eu transformo aquele C em C cedilha. Tá? Então, por isso que o SC, ele só aparece em conjugações de alguns verbos que na sua raiz tenha o SC. Tá bom? XC. Nesses casos aqui, ó, esse X não tem som. Exceção, excelência, exceto. Exceto é uma palavrinha que eu vou usar muito no nosso curso, tá? Exceção e exceto. O que significa isso? É quando a gente tem alguma coisa que fica fora de uma regra. Exemplo. Todo mundo vai passar o carnaval no litoral. Todo mundo vai passar o carnaval no litoral. Com exceção do João. O João não vai, não. Então, todo mundo vai passar o carnaval no litoral. Mas o João não vai. Então, eu falo, com exceção do João, exceto o João. É aquilo que fica fora, ou aquele que fica fora da regra. Então, falaremos de muitas regras aqui no curso? Sim, muitas regras gramaticais, né? E muitas vezes eu falarei para vocês, olha, a regra é essa daqui. Tem exceção?
Tem, isso aqui, ó, isso aqui não entra na regra, isso aqui fica fora da regra, tá? Então, essa palavra exceção, exceto, a gente vai usar bastante aqui, tá? E olha só, quando a gente fala essa palavra, exceto, é como se a gente simplesmente falasse assim, ó, exceto. Por quê? Porque são duas letrinhas que juntas têm um único som. E qual é o som aqui? S. Som de S. Tá? Então, passaporte, piscina, cresça, exceto, tem o mesmo som, mas cada uma se escreve de uma forma diferente. Certo? Isso é vocabulário e saber que existe. Para quando você ler alguma coisa, você prestar atenção nisso também, tá? Para melhorar o seu vocabulário, melhorar a sua escrita. Não é para saber tudo. Ninguém sabe tudo. E não é para saber tudo, não precisa. Não é que não é para saber tudo, pode até saber, né? Mas não é necessário saber tudo, tá? Muito bem. Agora vamos falar da letra GU e QU novamente. Vale destacar algo muito importante. Os dígrafos GU e QU sempre aparecem antes das vogais E e I. Aqui eu estou repetindo o que eu falei aqui para vocês, ó. Tá? Queijo, aquele, aquilo. Percebam que o U não é pronunciado, tá? Porque é um dígrafo, a gente tem duas letrinhas com um único som. É G. G, K, tá? Guitarra, alguém, queijo, máquina. Lembrando só, para ficar mais fácil, ó, que é como se a gente falasse assim, ó, a gente fala, né, assim, só que a gente não escreve assim, né, ó, máquina, máquina. É isso que a gente fala. Mas é assim que a gente escreve. Q-U-I. Tá? Mas o som é de ki. Tá bom? Agora, olha só. Não são dígrafos quando seguidos de A ou quando seguidos de E ou I, a vogal U for pronunciada. O que eu quero mostrar aqui para vocês